Às vezes, quando eu tô vendo você fala sobre essas fases da história do cinema brasileiro. Eu imagino que elas sejam bem definidas. E eu queria que você consegue listar, assim, e citando pelo menos um exemplo de obra assim, dessa timeline do cinema brasileiro? Assim, existe uma definição, mas a história ela não é exatamente esses pontos de virada, né? Então a história é processo, né? Então, no mesmo momento que tá ocorrendo uma coisa, tá ocorrendo outra. E a gente, enquanto historiador do cinema, a gente vai criar esses paradigmas para poder didaticamente apresentar a coisa. Perfeito. Mas é sempre bom dizer isso, porque quando a gente fala desses momentos da história, a gente vai falar, por exemplo, na década de 70 tava lá pornô chanchada. E aí a galera assiste um filme como, sei lá, como um filme do Leon Hirschman na década de 70 e vai achar que é pornô chanchada, mas não é. Entendi. O Leon Hirschman tá fazendo outra coisa nesse contexto. Então, assim, não dá pra sempre ficar pegando qualquer filme e tentando encaixar nas caixinhas. Perfeito. Mas existem momentos que são mais paradigmáticos de determinado tipo de gênero, estilo ou movimento. Então, assim, o cinema brasileiro, e eu vou tentar pegar os mais marcantes, assim, mas o cinema brasileiro, ele tem lá, no cenário pré-chanchadas, digamos assim, filmes como Limite, né, do Mário Peixoto, que é considerado até hoje o maior filme brasileiro de todos os tempos. Caralho. Filme ainda do cinema mudo brasileiro. A gente tem o Humberto Mauro, que é também um dos grandes cineastas do cinema brasileiro, que vai ser um dos gurus pra galera do cinema novo. Que ali já na segunda metade da década de 50, mas mais especificamente na década de 60. Então na década de 60 a gente tem essa galera do cinema novo ali que começa a trazer a ideia da estética da fome, uma perspectiva de apresentar ao mundo, não só ao Brasil, um Brasil distinto daquilo que se concebe nas realizações nacionais, inclusive, do que é a fome brasileira, das chanchadas brasileiras que eram produzidas na década de 50. Então, cheguei até a pular a chanchada nesse caminho. Né? As chanchadas eram os grandes filmes produzidos nos estúdios brasileiros aqui em São Paulo, Vera Cruz e tudo mais. E as chanchadas, elas tinham essa perspectiva de falar sobre o Brasil, mas de uma maneira muito mais, segundo os cinemanovistas, digestiva. A gente digeria muito bem a fome brasileira nesses filmes. E aí o cinema novo traz uma perspectiva de mostrar a fome em sua violência. Ou seja, a manifestação cultural da fome é a violência, é a luta de classes. Então o cinema novo ele traz essa perspectiva ali na década de 60, até que em 1964 a gente tem o golpe militar. E o cinema novo ele vai tentando se adaptar a esse contexto, vai perdendo um pouco das suas pautas. Ele não morre, mas ele vai perdendo um pouco das suas pautas por conta do contexto de censura e tudo mais. Ele vai perdendo mais força como ele tinha antes. A questão é essa, Load, que ele não vai perdendo força, porque ele vai se adequando. Inclusive, ele vai se aproximando do Estado. E essas são as grandes contradições, assim, do cinema novo brasileiro. Porque ele é um cinema de muita contestação, mas quando surge a ditadura militar, os cinemanovistas se veem num dilema. Porque ou eles deixam de fazer, ou eles se aproximam e continuam fazendo. Então eles começam a adequar essa crítica ali na produção. Só que qual é a grande questão, qual é a grande contradição disso tudo? Porque os grandes cineastas desse momento histórico eram cinemanovistas. É claro que haviam outros também, grandes cineastas, mas os grandes cineastas brasileiros, sobretudo aqueles que eram exportáveis, eram cinemanovistas. Então, havia um jogo de mão dupla aqui. Enquanto os cinemanovistas queriam continuar fazendo filme, o Estado queria esses cineastas porque queriam mostrar o Brasil pro mundo. Então, ainda que o cinema novo tivesse sido censurado também, o cinema novo foi muito realizado durante a ditadura. Porque precisava desses cineastas para mostrar pro mundo. Saquei. Tá ligado? Então as pautas foram esvaziadas. Mas esses cineastas continuaram fazendo os seus filmes. Inclusive filmes mais caros até. Filmes financiados pela Embrafilme, por exemplo. Sabe? Então o cinema novo... E aí o cinema novo a gente consegue dividir em 3 fases. A primeira fase pré-ditadura militar, que é a fase do Deus e Diabo na Terra do Sol. É a fase de Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. A gente tem uma segunda fase, que é uma fase já mais... A censura tá ali, um pouco palatável ainda, mas tá ali já, que é a fase de O Desafio, do Paulo César Saraceni. A gente tem a terceira fase, que é a fase em que os cinemanovistas mais se aproximam da ditadura e mais esvaziam as pautas, mas ainda assim surgem filmes maravilhosos, que é a partir de 69, já sobre o ato institucional número 5, que é Fase de Macunaíma, enfim, Garota de Ipanema, enfim, alguns desses filmes
maravilhosos também sendo produzidos nesse contexto. E ali, a partir de 69, segunda metade da década de 60, também o cinema marginal começa a surgir ali no bairro da Luz, em São Paulo. Certo. Que era a Boca do Lixo, era um espaço de produção de cinema, uma espécie de Hollywood marginal, Uhum. no mesmo lugar onde se produzia cinema brasileiro, estava se produzindo, enfim, tinha, prostituição, a galera mais marginalizada da sociedade estava lá naquele mesmo lugar e tudo mais. Então era de fato um lugar marginal da produção cinematográfica, mas não só da produção cinematográfica. Então, ali naquele mesmo lugar começa a surgir Zé do Caixão, começa a surgir Rogério Sganzella, que depois vem para o Rio de Janeiro fazer filmes também. Enfim, o cinema marginal ele começa a reagir à produção cinematográfica produzida pelo cinema novo, entendendo que o cinema novo tinha, aspas, se vendido a esse modus operandi da grande indústria, aquilo que o cinema novo tanto questionava, né? Esse cinema palatável que eu falei por aí, aquele cinema digestivo que o Glauber Rocha chamava. Então, o cinema marginal ele vai de encontro a isso e traz o cinema popular para uma esfera do sul global. Coloca o cinema popular de cabeça para baixo. E aí é Rogério Sganzella com filmes como Bandido da Luz Vermelha, que é um baita de um filme. É o Júlio Bressani com O Anjo Nasceu, enfim, alguns desses filmes. Depois do cinema marginal, a gente entra nesse processo da década de 70 e 80, né, que a gente tem, sob o contexto do marginal ainda, as pornochanchadas sendo produzidas, o cinema erótico brasileiro, porque a pornochanchada, quando a gente diz pornochanchada, é o cinema erótico de comédia, por causa das chanchadas. Só que a gente coloca meio que no mesmo balaio da pornochanchada o cinema erótico brasileiro também de drama. Então a gente tem diretores como Walter Hugo Cury, Jean Garret, que produzem esses filmes de erótico dramáticos, inclusive filmes de terror dramático e erótico. Que são maravilhosos. Filmes como Excitação, enfim, o Palácio dos Anjos, Noite Vazia, só filmaço. Inclusive é isso, parar de enxergar esse momento da pornochanchada como uma coisa meio deslocada. Eu tenho essa visão. Agora eu tô aprendendo. Porque pra mim, falar de pornochanchada é falar de um momento ruim, assim, no cinema. É uma desculpa pra ver tetas. Não tem nada. não existe conteúdo ali. Sacou? Inclusive, existe uma similitude muito grande do cenário da pornochanchada no Brasil com em outros lugares do mundo. Então, assim, o Japão, na década de 70, tinha um cinema muito parecido com a pornochanchada brasileira. Esse cinema erótico mesmo, assim, sendo produzido por lá. O cinema italiano também tinha muito disso, com os giallos, que é o cinema de terror italiano, que depois vai influenciar o slasher e tudo mais. Tinha essa lógica do body counting, né, da morte em sequência dos personagens, geralmente personagens femininas e personagens femininas erotizadas e tudo mais. Então, não é só no Brasil que tem isso. Isso aconteceu no mundo na década de 70. Um cenário de discussão de amor livre, enfim, liberdade sexual e tudo mais, começa a se produzir esses filmes a partir da década de 60 e se solidificando na década de 70. No Brasil, foi só um desses lugares, sabe? Só que a gente lida com esse momento histórico como um momento meio marginal. Sim. Por conta do processo ideológico, sobretudo da entrada do neoliberalismo por aqui, que a gente discutiu anteriormente. Né? Então, entrou pornochanchada, década de 70, 80, vem o neoliberalismo, destrói a nossa indústria, a gente entra num período de limbo da produção cinematográfica na segunda metade da década de 80 até 1992, mais ou menos. Quando eu digo limbo, não significa que não haviam filmes. Existem filmes ótimos, como, por exemplo, o filme Demência, sendo produzido nesse momento. E aí, na década de 90, 92 em diante, mais ou menos, a gente tem o cinema da retomada, né? Que talvez seja esse momento mais conhecido da galera que assiste filme brasileiro, que não assiste filme brasileiro, seja o momento que mais conhece os filmes. Que é o momento de Central do Brasil, é o momento de Cidade de Deus, de Tropa de Elite, de Carlota Joaquina, enfim, são esses filmes que são produzidos nesse contexto. E o que é cinema da retomada? É retomada dessa construção estética e histórica do cinema brasileiro? Não? É uma tentativa de retomada de público. Certo. Aquele público que nós tínhamos naquele momento. Só que qual é o grande problema da retomada? Que a tentativa de construção de público não passa na retomada por um processo de construção cultural do que foi o nosso cinema. Mas uma tentativa importando o que é feito e que dá sucesso no exterior pra cá. Pra cá. Sim. Só que qual é o grande segredo disso tudo?
Os americanos já fazem filme americano há século, Sim. sabe? E Não vai conseguir fazer tão bem, quer dizer, com Não é tanta bem. eficiência. eficiência. Aham. E não só eficiência, não é nosso. Sim. Sim. Não é o que a gente faz. E aí, aí sempre vai ser sentido como algo menor. Aham. Porque se é feito tentando importar a forma do estrangeiro, Sim. a gente sempre vai lidar com aquilo que nós fazemos como uma tentativa de se fazer igual. É, uma versão barata, uma versão inferior. E eu não digo nem que os filmes do cinema da retomada sejam ruins. São muitos filmes maravilhosos que são produzidos nesse contexto. Mas existe esse, digamos assim, erro de cálculo, sabe? Entendo. De tentar importar uma lógica do estrangeiro para produzir dentro do cenário nacional o que já é feito no estrangeiro, ao invés de seguir. E eu, quando eu digo seguir, não é copiar o que já foi feito, mas lidar com o que já foi feito na nossa história Sim. para produzir algo novo a partir disso.